que é para todos nós. O que Deus tem para falar com as irmãs, Deus também tem para falar com os irmãos. Amém? Posso ouvir um glória, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25. Já tem algum tempo, o pastor Silas está estudando conosco o livro de Apocalipse. E tem sido muito edificante, muito instrutivo. E hoje eu quero falar um pouco sobre este assunto da volta de Jesus, mas não no livro de Apocalipse. Vou falar no Evangelho, aquilo que Jesus falou a respeito da sua volta. Lá em Lucas 21, a partir do versículo 25, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de pavor, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Irmãos, vamos lá. Uma pequena introdução aqui. A Bíblia, ela é o livro da revelação de Deus na história dos homens. Deus se revela na história dos homens. Então, nós conhecemos o nosso Deus, porque Ele se deu a conhecer a vários homens na história. Para eu entender a história de Deus, ou o plano de Deus, o propósito de Deus na história, nós precisamos de uma chave hermenêutica. O que é isso? É tipo assim, o trilho para você andar nas Escrituras, para você entendê-la do começo ao fim, se chama Jesus Cristo. Aleluia! Nós só compreendemos as Escrituras quando a gente primeiro coloca na cabeça: eu vou ler a Bíblia e a Bíblia vai me mostrar Jesus Cristo, do Gênesis até o Apocalipse. Amém? Entendendo isso, nós vamos ver outro ponto. Tudo na Bíblia, então, é cristocêntrico. Tudo diz respeito a Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se todas as coisas são dele, por ele, para ele, então tudo diz respeito a Cristo. Aleluia! Né? Acho lindo essa última canção que nós cantamos. Santo para sempre, as gerações cantarão sobre ele. É o que as Escrituras fazem. De posse deste entendimento, quando a gente vai falar do livro do Apocalipse, que é o que o pastor Silas está fazendo, nós precisamos ter em mente que o Apocalipse não é uma revelação da tribulação, não é uma revelação do anticristo, no sentido da linha teológica. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Está escrito lá. O anjo que foi falar com João, né? Ele fala, é a revelação de Jesus Cristo. Dentro da revelação de Jesus Cristo, que é o Apocalipse, o Senhor começa a mostrar que levantar-se-ão ou se levantarão poderes, se levantarão governos, se levantarão pessoas, se levantarão conceitos, querendo ser maiores do que Cristo.
Mas o final do Apocalipse conta que há um que está sentado no trono e governa todas as coisas, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia, oh glória. E aí, irmãos, desde que o pastor começou com o estudo, eu fico olhando que muita gente fica perturbada, com medo. Meu Deus, quando o pastor fala das trombetas, das pragas, né, dos flagelos, dá uma aflição, né? Até a Márcia, outro dia, chegou para mim e falou, gente, a gente tem que incentivar os irmãos, porque senão a gente fica só lendo o Apocalipse pensando numa tragédia. Então, desfaça esse conceito agora em nome de Jesus. As tragédias acontecerão, mas todas elas debaixo da autoridade de Cristo Jesus, aleluia, debaixo do governo dele. Irmãos, o trem é tão bacana, tão óbvio, que Jesus já falou antes de acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer. E aí ele nos chama e nos convida como seus discípulos a aprender com ele. Aí quando você vai lá nos evangelhos, você vai ver os sermões escatológicos, Jesus falando sobre a vinda dele. E aí, esse capítulo de Lucas 21 é um sermão profético, é um texto profético, escatológico, onde Jesus está nos avisando como será o tempo que antecederá a sua volta. Irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses. Quem já leu a parábola do semeador aqui? Lembra que os discípulos não entenderam nada? Depois eles foram lá e perguntaram em segredo para Jesus, e Jesus falou algo maravilhoso, falou assim, olha, explicou a parábola e falou assim, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não é. Então eu tenho uma boa notícia para nós. Jesus nos faz conhecer os mistérios que antecedem a sua vinda, aleluia! Mas quando ele nos faz conhecer, ele também nos ensina a postura que nós devemos ter. E hoje eu quero ministrar sobre a nossa postura aguardando a volta de Jesus. Irmãos, e olha lá no versículo 28 do capítulo 21, por favor, José, coloca lá, está escrito assim, quando vocês virem estas coisas começarem a acontecer, qual o verbo que vem aí? Qual que é o verbo? Levantem-se. Qual que é a outra ação? Fiquem de cabeça erguida. Oh, glória! Irmãos, para esperar Jesus tem que ter postura. Para esperar Jesus tem que ter postura. Para esperar Jesus tem que ter posicionamento e postura. Aleluia! E aí, irmãos, vamos lá. Porque o grande lance aqui, irmãos, é quando Jesus fala, ó, você está vendo acontecer a tragédia, guerra, rumor de guerra, isso e aquilo, está vendo? Levante-se, fique de pé, erga a sua cabeça e lembre-se que a sua redenção está próxima. Irmãos, a grande verdade da volta de Jesus é a conclusão da obra redentora do Calvário. Hoje nós somos salvos pela fé na obra de Cristo Jesus. Hoje nós somos salvos e temos uma nova natureza pela fé na obra redentora de Jesus, que nos regenerou para uma viva esperança. É isso que a Bíblia diz. Mas hoje nós vivemos pela fé na obra redentora de Jesus, de que Ele foi preparar um lugar para nós. Hoje nós vivemos pela fé na obra redentora de que Ele voltará. E aí, irmãos, tem um texto que eu acho maravilhoso. 1 Coríntios 15. Num abrir e fechar de olhos,
a trombeta vai soar. Aleluia! Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa alegria. Os sinais dos tempos, eles não são para nos amedrontar. Eles são para nos alegrar. Nós já somos redimidos pelo Cristo Jesus, da cruz do Calvário, pelo seu sangue. A volta de Jesus é para nos alegrar. Se não está te alegrando nessa noite, o Espírito Santo vai fazer uma obra no seu coração, aleluia. Perto está a sua redenção, aleluia. Oh, irmãos, vamos lembrar umas coisas aqui. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Vamos falar juntos? Jesus Cristo é o nosso Redentor. O que significa isso? A palavra redenção, dentro do ensino bíblico, é pagamento de um resgate. É uma libertação que acontece mediante o pagamento de um resgate. É tipo um sequestro, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas quando sequestram alguém, eles pedem o quê? Um resgate, uma quantia, para poder libertar a pessoa. Essa mesma comunicação, essa é a intenção da palavra no contexto bíblico. A Bíblia diz que lá na queda, quando o homem optou pelo pecado, ele foi destituído da glória de Deus. É isso que está escrito lá em Romanos. A glória de Deus se afastou, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Aí abre um parênteses aqui. Irmãos, pecado não se nomeia entre nós, amém? Não, foi muito fraco. Pecado não se nomeia entre nós, amém? Sabe por quê? Não é porque a gente não peca, não. É porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, do pecado e da morte. Ele é aquele que foi lá no império das trevas e pagou o preço do nosso resgate. Meu irmão, olha para mim. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, afastados de Deus, debaixo da ira de Deus. E o salário do pecado é o quê? Morte. Ou consequência do pecado é a morte. Havia uma sentença, havia uma cédula contrária a nós. Havia um escrito dizendo condenado. Mas Jesus foi lá e falou assim: eu morro no lugar dele, aleluia. Ele pagou o preço do meu resgate. Ele pagou o preço do seu resgate. Ele é o nosso Redentor, aleluia. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Nós temos a redenção em Cristo, pelo seu sangue, que foi o preço pago pelo nosso resgate. Meu irmão, depois que a gente aprende isso, nós vamos viver aqui, até Jesus voltar, com isso pulsando no coração. Essa verdade tem que ser pulsante no coração. E vou abrir outro parênteses aqui. Nós estamos num tempo em que os crentes estão muito acostumados com a salvação se tornou banal. As pessoas não querem abandonar o pecado, mas está na igreja, está cantando, abre a boca desse tamanho para cantar santo para sempre, mas não larga o pecado. Deixa eu te contar. Custou o sangue do Filho de Deus. Ele veio para destruir o poder do pecado. E sabe qual que é o poder do pecado? A morte. Não terá mais domínio sobre aquele que é redimido em Cristo Jesus. Aleluia!
Meu irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha trazer vivificação ao nosso coração. A salvação não é coisa pequena, a salvação não é coisa banal, a salvação não é coisa qualquer. A salvação é o resgate da nossa vida, do inferno e da morte, para o reino do Filho do seu amor, onde nós viveremos eternamente. Aleluia! A vida nos foi restaurada, irmãos. Nele está a vida. O que o pecado veio trazer foi morte. Mas em Jesus nós temos vida e vida eterna. Aleluia! Isto é suficiente. Isso precisa ser suficiente para fazer o nosso coração arder, para fazer o nosso coração vibrar. Eu sempre respondo, quando alguém pergunta se eu estou bem, eu respondo, eu estou caminhando. E aí o pastor Paulo sempre me lembra assim, caminhando vou para Canaã. Meu irmão, caminhando eu vou para Canaã. É para lá que nós vamos, é para o encontro com Jesus, aleluia! Irmãos, e eu preciso te lembrar uma outra coisa. Eu quero que você abra lá em Romanos 8, que Paulo vai nos ensinar algumas coisas muito lindas e importantes. Nós estamos em um tempo, em uma cultura da minha dor, onde a minha dor é mais importante do que tudo. Né? A Márcia, que é psicóloga, ela pode explicar. Onde o centro das coisas se tornou eu. O meu egoísmo, o meu prazer. Irmão, eu estou com raiva de ouvir alguém falar, estou procurando a felicidade. Estou com raiva de ouvir isso. Sabe por quê? Quem tem uma sentença de morte sobre a cabeça pode ser feliz? Tem como ser feliz? Então deixa eu te contar. Tem uma sentença de morte sobre a nossa cabeça. Sobre a cabeça daquele que não tem Jesus. E você acha que alguém prestes a morrer e morrer eternamente tem condições de ser feliz? Mas, bem-aventurado, ou mais que feliz, é aquele que crê no Senhor, recebe o perdão dos seus pecados, nasce de novo, torna-se filho de Deus e é herdeiro da vida eterna. Oh, glória! Isto é a felicidade. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 8, a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquela que o sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que lindo isso, né, irmãos? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Oh, glória, aleluia. Irmãos, quem já é salvo aqui pela fé? Eu sou. Quem já nasceu de novo aqui? Quem tem esperança da vida eterna? Oh, glória, aleluia. Irmãos, mas nós estamos vivendo os sofrimentos do tempo de agora. A presente situação. E Jesus nos avisou. Avisou ou não avisou? No mundo vocês terão aflições. E preste atenção que nos dias que antecedem a volta do Filho do Homem, o trem vai apertar mais um pouquinho. Mas, olha o versículo 19, ele fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Irmãos, sabe o que é que nós precisamos ter para esperar Jesus voltar? A ardente expectativa, aleluia, a ardente expectativa de que no momento, num abrir e fechar de olhos, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória, aleluia! Irmãos, a volta de Jesus tem que arder no nosso coração. Você já parou para pensar o que é ter um corpo que não vai pecar mais, que não vai sentir dor mais, que não vai ter a morte assombrando, que não vai ter enfermidade assombrando, onde não vai ter lágrima por causa de problema, aleluia! Essa é a nossa expectativa. Ardente expectativa. Irmãos, e olha que eu estou só falando do que vai acontecer conosco. Mas você já parou para pensar que você vai ver o Senhor? Você vai ver o Senhor, aleluia. Nós veremos o Rei, aleluia. Nós veremos o Rei. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, né? Eu o conhecerei, assim como eu sou conhecido. Hoje a gente vê através da revelação, e a gente vai caminhando na revelação pela fé, mas vai chegar um dia, irmãos, Jesus, sabe o que ele falou? Que vai chegar o dia, esse dia da trombeta, e que ele vai virar e falar assim: venham benditos do meu Pai. Venham benditos do meu Pai, venham benditos do meu Pai, aleluia, e possua o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, isso alegra o meu coração, alegra o seu. Ou então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: venha bendito do Pai, venha bendito do Pai, você é bendito do Pai, porque você é redimido, a redenção te alcançou em Cristo Jesus. As aflições do tempo presente não podem ser contadas como maiores do que a ardente expectativa da volta de Jesus, aleluia! Meu irmão, eu estava pensando que quando a gente vai lendo lá o Apocalipse, é assombroso, né, pastor Silas? A gente tem que, vamos lá, vamos e venhamos. Mas para de olhar com assombro. Eu só vou te dar uma figura de linguagem que está lá no Apocalipse, que eu acho tremenda. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, o anticristo, o diabo e a besta, né, pastor? Sabe o que Jesus vai fazer com eles? Soprar, aleluia! E pelo sopro da sua boca os destruirá, aleluia! Irmão, você consegue imaginar isso? Jesus só vai virar e falar assim: some. E ele sumiu? Sumiu. Será que você consegue pensar na grandeza deste que é santo para sempre? Pare de olhar para aquilo que foi o Senhor que falou que vai acontecer. E vai acontecer, irmãos. Mas quando a gente vê essas coisas acontecendo, o que a gente tem que fazer? Levante-se. Olhe para cima, porque perto está a sua redenção. Jesus também nos ensina que quando a gente vê essas coisas acontecer, que coisas são essas? Para eu saber que coisas são essas, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ouvir os sermões do pastor Silas. Hoje o pastor Armando trouxe uma palavra maravilhosa de manhã sobre o sangue de Jesus, a moeda, aleluia. Se é que a gente pode usar essa figura de linguagem, tudo pelo sangue do Cordeiro. E eles o venceram pela sua palavra e pelo sangue do Cordeiro.
Irmãos, quando é que eu vou saber que o que está acontecendo foi Jesus que falou? É quando eu ler a Bíblia. Não, irmãos, não existe crente sem ler Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não é crente. Porque para crer, a gente tem que crer em alguma coisa. Eu creio no Cristo revelado nas Escrituras. Eu creio no Cristo revelado nas Escrituras. E você? Você crê no Cristo daquele que você ouviu pregar no rádio? Deixa eu te contar, não vai dar certo, não. Você precisa guardar a palavra do Senhor. Jesus nos ensina, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e a Bíblia diz que o Pai e o Filho virão e farão morada em nós, aleluia, você sabia disso? O Trino Deus mora em você, aleluia. Então, para eu me posicionar para o arrebatamento, para a volta de Jesus, irmãos, eu preciso conhecer o que as Escrituras dizem a respeito da volta de Jesus. Senão eu não vou entender nada. Senão eu vou morrer de medo. E eu estou para fazer uma afirmação com base em algumas pesquisas. Tem muito crente que morre de medo. De falar, nem lê o Apocalipse, nem lê, tem gente que nem lê, de medo. Deixa eu te contar um negócio, para com isso. Se você tem medo, é porque a redenção não está próxima de você. Que a redenção que está se aproximando dos céus, é a redenção que se aproximou e te resgatou, aleluia. O Redentor que está voltando dos céus, é aquele que morreu na cruz, e pagou o preço do seu resgate, e você entregou a sua vida para Ele. Irmãos, a gente não tem que ter medo, não. O medo, ele existe por falta de informação. Mas nessa noite eu estou te orientando, nós estamos te orientando, pegue a sua Bíblia e vá ler. Quando você ver essas coisas acontecendo, você tem que ter um posicionamento. Levante-se, aleluia! Levante-se. Esse posicionamento do levantar, irmãos, é exatamente o oposto daquele que fica com medo. Porque quem está com medo se encolhe. Quem está com medo se esconde. Mas nós não estamos com medo da volta de Jesus, não, aleluia. Nós não estamos com medo, não, nós estamos ansiando pela sua volta, aleluia. Então nós precisamos ter o conhecimento daquilo que as Escrituras dizem, para eu estar informado. E aí, irmãos, uma das coisas que o Senhor Jesus falou muito, nos seus ensinamentos, ele nos orientou a ter cautela e cuidado com os espíritos enganadores. Tenham cuidado com engano. Engano, irmãos, é uma mentira. Aquilo que não é verdade, mas tem cara de verdade. O pastor Silas pregou muito sobre isso. Se você não entendeu, vai lá e volta e lê no sermão. Porque lá no Apocalipse fala que vai aparecer lá uma besta, vamos falar assim, uma besta, que vai se achar com poder de Deus, com poderes divinos, que vai operar milagres, e se não tomar cuidado, vai enganar. Sabe como que a gente não é enganado? Quando a gente sabe a verdade. Então, este posicionamento para esperar Jesus voltar, ele é importante. E eu preciso me posicionar no que está escrito na palavra. Amém, irmãos? Outra coisa que Jesus fala dessa postura é levantar e olhar para cima. Olha que legal, irmãos. Atos, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler esse texto? Atos, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: enquanto dizia isso, vendo-o eles,
foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, aos quais lhes disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, a gente não vai procurar Jesus olhando para o mundo. A gente não vai achar Jesus olhando para o mundo. A gente não vai achar Jesus olhando para o outro. A gente não vai achar Jesus nem olhando para a gente. Sabe para onde que a gente tem que olhar? Para o alto. Aleluia! É para cima que nós devemos olhar. Paulo ensina lá em Colossenses, ele fala assim: vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. Mantenham os pensamentos nas coisas que são do alto. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto. Irmãos, precisa de uma orientação mais clara? Para esperar Jesus voltar, eu vou ver o que está acontecendo, conferindo nas Escrituras. Jesus falou que ia acontecer, está acontecendo. Então, deixa eu me posicionar. Eu vou me levantar. Eu vou me colocar de pé. Eu não vou ficar abalado, eu não vou ficar estremecido, eu não vou ficar caído. Eu vou me levantar e vou olhar para o céu. Porque esse Jesus que foi levado aos céus, dos céus ele há de voltar. Aleluia! Então eu tenho que ter os meus pensamentos. Pensamentos, irmãos, não é só aqueles insightzinhos, não. São conceitos, valores, princípios. Conceitos, valores e princípios que vieram do céu para nós e que está na palavra de Deus. Nós temos que ter coerência. Se eu quero ir para o céu, se eu sou cidadão do céu, então eu vou pensar nas coisas que são do céu. Eu vou ter a minha maneira de pensar. Olha, irmãos, nós acabamos de cantar essa música, Santo para Sempre. Isso, nós precisamos dobrar os joelhos e pedir ao Espírito Santo para nos revelar. Nós estaremos com aquele que é santo para sempre. Então eu preciso ter os meus pensamentos santificados pela sua palavra. Eu preciso ter a minha conduta moldada pelos pensamentos do alto, pelos pensamentos do céu que estão nas Escrituras. Pensai nas coisas que são do alto. Olhe para cima. E a última coisa que eu quero falar é o texto lá de Lucas fala: levantai as vossas cabeças. Irmãos, não tem como olhar para cima e não levantar a cabeça. Tem como você olhar para cima e ficar assim? Isso aqui é uma figura extremamente importante. Não dá para eu ir para o céu. Lembrei do super-homem, para o alto e avante, né? Não dá para eu ir para o alto e avante olhando para baixo. Isso me faz lembrar da mulher de Ló. Quem já leu? Quem já leu aqui? Deixa eu ver. Irmãos, a mulher de Ló. A salvação chegou para ela. A salvação chegou para a família dela. A salvação tinha um rumo. O anjo ainda falava assim: venha e não olhe para trás. Deixa eu te contar. Não dá para você querer ir para o céu, mas, eu quero ter uma casa primeiro, eu quero casar primeiro, eu quero... Irmão, o que é isso? Para com isso, acabou. Jesus está voltando. A redenção está próxima. Tem uma eternidade
eternidade nos aguardando, tem uma eternidade te aguardando, tem uma eternidade com aquele que é santo para sempre nos aguardando. Tudo que existe aqui, irmãos, vai perecer. Vai perecer. O nosso tesouro está na glória, o nosso tesouro é Jesus. Então, quando nós virmos essas coisas acontecendo, nós devemos nos levantar, olhar para cima, de cabeça erguida, porque a nossa redenção está chegando. Meu irmão, nosso Redentor está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Aleluia, aleluia. Qual que é a sua ardente expectativa com a volta de Jesus? Se você não tem essa ardente expectativa, nessa noite nós vamos orar para o Espírito Santo acender isso no seu coração. E o último texto que eu quero ler com os irmãos para a gente poder orar, está lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Por isso que a gente tem que ler o Apocalipse, irmãos. 21, de 1 a 4. Está lá. Algo que pode gerar uma ardente expectativa no seu coração. Está escrito assim. Irmãos, é o penúltimo capítulo lá do Apocalipse. Olha como é que ele é bonito. Que trem maravilhoso. E vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, aleluia, e já não existirá mais morte, não haverá luto, não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram, aleluia, irmãos, essa é a nossa ardente expectativa. Vamos ficar de pé? Só olhando para o alto, só olhando para cima, só olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É só olhando para Jesus, entendendo que Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é aquele que já está sentado sobre o trono. Ele é aquele, o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Este é Jesus, aleluia. Ele é o centro de todas as coisas. E olhando para Ele, conhecendo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos, é que nós vamos, pelo poder do Espírito Santo, gerar uma ardente expectativa da volta do glorioso Jesus. Feche seus olhos, se apresente ao Senhor, e o nosso pedido nessa noite é: Senhor, gera essa ardente expectativa no meu coração. Gera esta ardente expectativa no meu coração. Que o meu coração não esteja nas coisas desta terra, mas que a minha ardente expectativa seja um encontro com o Senhor. Perto está a minha redenção, perto está o meu Redentor, perto está aquele que nos ama e com o seu sangue nos resgatou, aleluia. Perto está o Senhor Jesus. Cadê o pastor Átila? Vem me ajudar aqui.
Pai, em nome de Jesus, só o Senhor tem poder para transformar, para redimir, para salvar. Só o Senhor tem poder de fazer isso. Nessa noite a tua igreja, Senhor, se posiciona de acordo com a tua orientação. Nós estamos vendo essas coisas acontecerem. E por isso nós nos levantamos, nos colocamos de pé, olhando para cima com a cabeça erguida, porque perto está o nosso Redentor. Que o nosso coração se una ao temor do Senhor. Que o nosso coração se una ao temor do Senhor. E que nós estejamos de pé na presença do Filho do Homem, para receber o Senhor Jesus, que virá em grande poder e grande glória. Aleluia. Nós estamos te esperando, Senhor.